podem confirmar, assinar que estão a ver o ecrã certo? Ok, obrigado. Então, por causa da confusão do áudio da semana passada, estão todos sem áudio. Se alguém quiser falar, eu peço que levante a mãozinha nas reações aqui no Zoom, ok? E eu dou a palavra. Okay. Pronto, então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, então, curso de Filosofia Tomista, continuamos aqui. Okay. No primeiro módulo ainda, em que vemos quem é este tipo, quem é São Tomás de Aquino. Hoje em particular vamos ver a vida de São Tomás de Aquino, portanto, estou no sítio errado. Faz mal. Sempre tenho direito a spoiler. Só para verem que as aulas estão bem preparadas, estão a ver? Tá, então, a vida de São Tomás de Aquino. Primeiro vamos ver o contexto histórico relevante, ou seja, antes de falar quem é este São Tomás, okay? Quando é que ele nasceu, que eventos importantes à volta disso. Depois, a cronologia principal da vida dele, que é algo que, se abrirmos um livro qualquer de introdução a São Tomás, normalmente tem umas páginas que são a cronologia, não é? Depois, algumas histórias anedóticas. O objetivo destas histórias não é que elas tenham piada, não é? Anedóticas no sentido de histórias biográficas. Na verdade, elas são agiográficas. E o objetivo destas histórias era um bocado o objetivo desta aula. Okay? Eu sei que há algumas pessoas aqui que até já estudam filosofia, portanto já ouviram falar de São Tomás, já sabem algumas coisas que ele ensina, ou outros não sabem, mas sabemos que é uma figura importante, né? E achamos que ele é assim um cabeçudo, até dá para ver ali a tonsura, a cabecinha por cima do cabelo. Mas o objetivo desta aula é que nós pudéssemos, digamos, contemplar o coração de São Tomás, okay? E ver o homem e o santo por detrás daquela doutrina toda, que uns já contactaram, outros ainda vão contactar. Okay? Então começamos pelo contexto histórico. São Tomás viveu no século XIII, portanto está no aparecimento das universidades. As universidades aparecem ainda no século XII, mas no final do século XII, portanto ele apanha esse fenómeno, apanha o surgimento das ordens mendicantes, dos franciscanos e dos dominicanos, e apanha a ressurreição de Aristóteles no Ocidente, okay? A recuperação de Aristóteles. Então são estas três coisas que vamos falar agora no contexto histórico. Então, às vezes há o mito de que a Igreja é contra a ciência. Talvez alguém diga isso com maldade, a maioria das pessoas diz isso por ignorância, porque foi a Igreja que conservou o conhecimento dos sábios antigos e que desenvolveu os seus progressos, não é? As universidades são descendentes de uma coisa que são as escolas catedralícias, que apareceram na Alta Idade Média. Os primeiros registros que temos são à volta do ano 527, que eram escolas, lá está, que apareciam à volta das catedrais. Também havia as escolas monacais à volta dos mosteiros. É daqui que vêm as universidades, okay? São descendentes destas escolas. E foram fundadas já não durante a Alta Idade Média, mas durante a Baixa Idade Média. Okay?
Portanto, estão a ver que eu factualmente enganei-me. A primeira universidade ainda é do século XI, já não. Universidade de Bolonha, Oxford, Paris, está ali a Universidade de Coimbra, houve outras no meio, na fundação, mas a nossa vale a pena pôr. Pronto. Portanto, se o que é estas universidades? Eram centros de ensino, não é? Um bocadinho contra aquele modelo mais romano do mestre que dava aulas e tinham 5 discípulos, não é? Temos aqui um centro, uma comunidade académica, okay? Uma comunidade de pessoas, claro que a maioria eram sacerdotes ou estavam em formação ao sacerdócio, mas havia leigos também que vão para aprender, okay? E vão aprender várias coisas, não vão aprender só teologia. Segundo o modelo de educação clássico, okay? Havia a Faculdade das Artes, que era propedêutica, era de preparação para as outras faculdades. E o que é que se aprendia nesta Faculdade de Artes? Aprendia-se, dizemos artes porque são as artes liberais, okay? Eles não iam para lá aprender a fazer escultura, nem aprender a cozinhar, que cozinha também é uma arte, okay? Só que de certeza que alguns isso dava jeito. Eles iam para lá para aprender as artes liberais, okay? As artes, esta divisão de artes liberais entre mecânicas e liberais tem a ver, não interessa agora, tem a ver com se trabalham na matéria ou se trabalham não na matéria, a forma. E se trabalham na forma, então levam a alma do homem a coisas mais elevadas e, portanto, chamam-se artes liberais, libertam o homem. Em particular, trabalhava-se o trivium e o quadrivium. Okay? Gramática, lógica, retórica, é o trivium, 3, okay? Daí que vem o nome. Quadrivium era matemática aplicada, aritmética, geometria, astronomia, matemática aplicada aos astros, e a música, que tinha, para eles tinha a ver com proporção, okay? Não é que eles tinham aulas daquelas flotas de plástico, como nós cá em Portugal, estudavam a proporção. E eu vou-me calar porque sei que há músicos aqui e... Okay, uma faculdade propedêutica servia para preparar as restantes. Quais é que eram as restantes? No início eram estas, era a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Direito e a Faculdade de Teologia. A Suma Teologia, que é a obra de São Tomás mais conhecida e que, portanto, eu imagino que seja aquelas que já vão falar, era apontada para os que começavam a estudar teologia, ou seja, já tinham estudado as artes, que no tempo de São Tomás era claramente já uma faculdade de filosofia. Okay. O segundo contexto é Aristóteles. O senhor Aristóteles era descendente de Abraão, que é de Isaac e de Jacob, também, não, estou a brincar, mas o senhor Aristóteles era discípulo de Platão, que era discípulo de Sócrates, ok? Aqui muito rapidamente eu não sou de história, portanto não quero dizer asneiras, mas o Império Romano divide-se em Império Oriental e Ocidental. O grego, a língua grega fica conservada no Oriental, vai-se perdendo no Ocidental. O Império Romano Ocidental caiu e o acesso às obras de língua grega caiu porque foi invadido pelos bárbaros, né, que tinham outros interesses que não filosofia. Os bárbaros, o grego perdeu-se, as obras gregas perderam-se e, portanto, isto foi-se perdendo progressivamente. Portanto, não havia grande acesso a Platão, também pouco, só acesso indireto, e não havia acesso à maioria das obras de Aristóteles. Aristóteles tem um corpus, um conjunto de obras muito extenso. Havia algumas que permaneceram acessíveis, entre as quais a mais influente eram os tratados da lógica, mas as obras que nós hoje temos quase como as principais de Aristóteles, também temos a lógica entre as principais, mas o tratado sobre a alma, o tratado de metafísica,
estes tratados estavam inacessíveis. Em 1239, nós já vamos ver a biografia de São Tomás, mas quando ele chega a Nápoles para continuar os seus estudos, isto já o Aristóteles retorna à Europa. Okay? E embora eventualmente chegue também por traduções diretas, ou seja, traduções dos textos gregos, a primeira onda de traduções vem do árabe. O que é que quer dizer que a primeira onda de traduções vem do árabe? Quer dizer que os teólogos latinos, quando estudavam Aristóteles, não estavam a estudar o que Aristóteles disse, já estavam a estudar o que os árabes interpretaram daquilo que Aristóteles disse. E essas interpretações introduziram em Aristóteles certas interpretações heréticas à luz da fé cristã. Okay? Tem ali os nomes: o Senhor, o Algazal, o Averroes, que é o mais importante, e o Vicente. Okay? Eventualmente, os autores cristãos que seguiram estas interpretações ficaram conhecidos como os averroístas latinos. Okay? Portanto, seguiam as interpretações de Averroes, mas eram latinos. Mas no tempo em que São Tomás começa a trabalhar, ainda não havia esta distinção, eram só os aristotélicos. Okay? Os aristotélicos eram uma maneira de dizer aqueles malvados que já desprezam Santo Agostinho e a tradição da Igreja. Portanto, São Tomás era um modernista, salvo seja. Portanto, alguma dessas teses, a unidade do intelecto, a eternidade do mundo, a doutrina da dupla verdade, não vamos pegar muito nisto agora, mas fica no ouvido, não é? Pronto. Antes da introdução de Aristóteles na teologia católica, a base era Santo Agostinho. Okay? Santo Agostinho era tendor neoplatónico. Que quem estuda filosofia já sabe que são coisas que se têm como opostas. Depois, se são assim completamente opostas ou não, é outra questão. Mas que se tem aquela imagem clássica que está nos museus do Vaticano, em que o Platão aponta para cima e Aristóteles põe a mão para baixo. Pronto. São Tomás foi introduzido a Aristóteles pelo Pedro da Irlanda, que era dominicano, e que fazia isto às escondidas. Não era às escondidas mesmo. E depois, sobre Santo Alberto Magno, continuou este estudo. Okay? Quando chegou a Paris, era guerra aberta. Okay? Os agostinianos contra os aristotélicos. Quem é que é este Santo Alberto Magno? Okay? Ele entra aqui nos nossos cromos turistas um bocado à força, porque ele foi mestre de São Tomás, não foi discípulo, mas nasceu em 1193, 1196, ainda em vida, este Magno, quer dizer, o Grande, ainda em vida ele recebia este título, morreu na Alemanha, pronto, era dominicano. Okay. Também é doutor da Igreja, embora tenha sido canonizado depois de São Tomás e nomeado doutor da Igreja depois de São Tomás. Mas é um dos principais responsáveis pela introdução do pensamento de Aristóteles no seio da Igreja. Ele recebeu o título de doutor universal pela quantidade pela universalidade do seu conhecimento, no sentido as várias áreas no qual ele era especialista. Okay? Trabalhos importantes na filosofia, na teologia, na botânica, alquimia, astronomia, mineralogia, zoologia, astrologia, música, direito. Pronto. Ele as suas principais obras, se alguém quiser consultar. Pronto. Suma de Teologia era um nome comum, só quer dizer resumo de Teologia, não é? É como a sebenta do professor para a cadeira de Teologia. Portanto, é um nome comum que nós encontramos em vários autores. Pronto. Só para explicar ali, diz que ele era especialista ou teve contributos importantes em astrologia. Okay? Portanto, para a ciência medieval, era dado por adquirido que os astros influenciavam os homens. Okay? A Igreja sempre rejeitou a ideia de que influenciava a liberdade humana, mas podia, por exemplo, fazer com que mas podia alterar, e alterava, era a visão científica. Os astros tinham influência sobre o mundo material. E isso inclui as minhas paixões, não é? As minhas emoções. Que é uma ideia que a nós nos soa estranha,
mas que tem o seu quê de verdade, não é? Porque se o dia está mais sol, nós sentimos mais alegres, se está mau tempo, nós sentimos mais fechados, se acontece isto, pronto. Claro que isto que eu estou a dizer não é literalmente o movimento dos astros, que era o que eles pensavam, mas há uma ligação clara entre aquilo que se passa fora de nós e as repercussões interiores que isso tem. Pronto. E esta resistência da Igreja é que deu separação, a astronomia para um lado, a astrologia para o outro, mas na altura ainda estavam misturados e Santo Tomás também tem tratados de astrologia. Ora, o que é que são as ordens mendicantes? Mendicante é o particípio presente do verbo mendigar, portanto, o mendicante é um mendigo. As ordens mendicantes apareceram no século XIII, okay? E eram ordens que viviam um ideal de pobreza que estava um pouco perdido naquele tempo. Não é? São Francisco de Assis fundou a Ordem dos Frades Menores, São Domingos de Gusmão fundou a Ordem dos Pregadores. Até então, o que é que havia? Havia os religiosos, os monges, que tendencialmente viviam mais afastados da cidade. Okay? Isto não era sempre o caso, porque as cidades também cresciam à volta dos mosteiros, mas tendencialmente os mosteiros eram fundados fora das cidades. E tínhamos os clérigos, os padres, ou diáconos, ou seculares, que é o padre diocesano, não é? Tínhamos estas duas coisas. E surgem as ordens mendicantes, okay, que misturam os dois, porque seguem uma regra de vida, como os monges, por isso não são seculares, não vivem no século, no mundo, vivem segundo uma regra, são regulares, mas não vivem retirados, okay? Tal como os seculares entram na vida pública. E esta novidade foi causar tensões. Okay? Porquê é que foi causar tensões? Dinheiro. Okay? Portanto, consoante a influência, o gosto que certos papas ou certos bispos tinham pelas ordens mendicantes, iam-lhes dar mais ou menos privilégios. Okay? Portanto, se o bispo de Paris naquela altura gostava das ordens mendicantes, dava-lhes privilégios, se não gostava, ia-lhes tirar. E esses privilégios, um dos privilégios, e é o que vai influenciar mais a vida de São Tomás na Universidade de Paris, é o número de cátedras que são reservadas aos regulares, aos mendicantes, portanto, e o número de cátedras que são reservadas para os seculares, para os diocesanos, digamos assim. Se o bispo gostava mais dos regulares, dava-lhe mais cátedras, ou seja, dava-lhes mais cadeiras para eles ensinarem. Quem ensina mais cadeiras ganha mais dinheiro. Ok? Daí a guerra. E esta guerra, que era política, verteu-se, transformou-se numa guerra teológica. Os seculares a dizerem que os mendicantes viviam uma vida que era contrária ao Evangelho, e os mendicantes a defenderem-se que a sua vida era conforme o Evangelho e era o estado de vida perfeito. Ok, pronto. Pondo estas informações todas, mais ou menos, num cronograma, numa cronologia, okay, nós temos aqui o aparecimento das universidades. Temos aqui São Domingos, São Francisco de Assis, a fundação dos dominicanos e dos franciscanos. Aqueles triângulos é a data de canonização. Uma coisa que eu não falei, mas que ajuda a contextualizar é o grande cisma da Igreja, okay, entre o Ocidente e o Oriente. As guerras, as cruzadas, okay, período intensivo de cruzadas. São Tomás aqui. Ok? Está ali. Estão a haver cruzadas. Quando ele nasceu, São Francisco ainda era vivo, São Domingos já não era, mas foi canonizado quando ele tinha poucos anos, 9 anos, se não me engano. Ok? Estamos aqui, é este o registro. Portanto, as ordens mendicantes estão a ver uma coisa novíssima.
vamos agora ver a vida de São Tomás. Ele nasceu, okay? Aconteceu isso, ele teve essa sorte, nasceu em Roca Seca, que é em Aquino, daí o nome, Tomás de Aquino, que é entre, mais ou menos, a meio caminho entre Roma e Nápoles, em Itália. Okay? Portanto, a mãe era a senhora Teodora, o pai era o senhor Landolfo, e eram muitos irmãos. Okay? Entrou nos beneditinos aos 5 anos. Okay? Portanto, a família dela era uma nobreza baixa, e portanto vários irmãos, já não era expectável que ele pudesse viver das rendas da família, né? das terras. Os nobres tinham terras que eram cultivadas pela plebe e ganhavam dinheiro das rendas dessas terras. Como a família era uma nobreza baixa, não tinham assim tantas terras e tinham vários filhos, não era expectável que São Tomás pudesse viver dessas rendas. Então os pais, quando ele tinha 5 anos, ofereceram-lhe como oblato a São Bento, num mosteiro de Monte Cassino, onde São Bento, o próprio São Bento, viveu, aqui perto de Roma. Pronto. Com a expectativa de que um dia ele se viria a tornar abade. Os mosteiros, na altura, não todos, claro, mas havia mosteiros, e o Monte Cassino era o caso, riquíssimos. Okay? Por causa da generosidade dos fiéis, não é que os frades os mãos andavam a roubar dinheiro, mas era a generosidade dos fiéis. Por causa dos atritos entre o imperador Frederico II do Império Germânico, o Sacro Império, e o Papa, Gregório XI, okay? E atritos estes que levaram a uma guerra, e São Tomás teve familiares dos dois lados da guerra, portanto foi uma coisa que o afetou, e porque ele manifestava dotes intelectuais extraordinários, foi enviado para Nápoles para estudar. Okay? Estudou com o Sr. Pedro da Irlanda, que já apareceu no nome há pouco, e que era um estudioso de Aristóteles, um dos primeiros estudiosos de Aristóteles na Europa. E, passados 5 anos, entrou nos dominicanos. Okay? Foi contra a vontade da família. Não é difícil perceber porque é que foi contra a vontade da família, não é? Nem pô-lo num convento rico, num mosteiro rico, para ele poder ser abade, e ele decidiu que queria entrar numa ordem que tinha acabado de ser fundada, que ninguém conhecia, o fundador nem sequer era santo. Por acaso aqui já era, tinha sido canonizado há pouco tempo. E no meio disto tudo, pronto, em vez de ser um abade rico, andava a mendigar. Literalmente, eles eram mendicantes, batiam às portas para ter sustento. E pronto, a família não gostou, consoante a biografia que se lê, a mãe é pintada de santo ou é pintada de diabo, mas a conclusão é que São Tomás foi preso, okay, pela própria família. Enquanto ele estava a ir de Nápoles para Paris, não me falha a memória, a mãe enviou os irmãos dele para o raptarem, tentaram arrancar-lhe o hábito, não conseguiram, e prendeu-o numa torre. Ele ficou preso numa torre durante quase um ano, em que se conta que decorou a Bíblia quase toda, e mais algumas histórias que já vamos ver daqui a pouco. Okay? Mas esteve lá um ano e eventualmente escapou. Okay? Tendo escapado ou sido libertado, biografias diferentes contam versões diferentes. Se não me falha a memória, a primeira biografia para a canonização diz que a mãe o deixou fugir. Tendo escapado, São Tomás foi para Paris, okay? Onde concluiu os seus estudos já sob Santo Alberto Magno. Estamos em 1245, São Tomás tinha nascido em 26, não falha a memória, ou falha a memória, 25, ok? E portanto ainda não tinha feito 20 anos aqui, não tinha feito 20 anos. Foi para a Colónia, ok? Para a Alemanha. Os dominicanos decidiram abrir um estúdio geral, um estúdio era uma escola para as pessoas da ordem, para formar os dominicanos mais jovens.
Santo Alberto Magno foi encarregado desta missão e, dos vários frades novos, decidiu escolher São Tomás como seu assistente para o lugar. Passados anos, 4 anos, voltou para Paris, ok? Foi feito bacharel das sentenças. Sentenças é o manual de teologia na Idade Média. Ele foi feito bacharel, formou-se, né? Escreveu um comentário às sentenças, que é uma coisa grande, ok? É uma tese de doutoramento bem maior do que as nossas teses de doutoramento. Também escreveu o trabalho de 2 obras bastante conhecidas suas, sobre a lente e a essência e sobre os princípios da natureza. Okay? São Tomás aqui, estão a ver que era novo ainda, nasceu em 25, está em 52, portanto ele tem 27 anos, e escreveu obras que é preciso vários anos a estudar, não é? E ele escreveu-as com esta idade. Foi feito mestre em teologia antes da idade mínima, ok? Escreveu mais obras, continuam aqui, vão aparecendo aí algumas obras importantes que ele escreveu, que eu pus para que depois, mais à frente, quando voltarem a ver os PowerPoints, se calhar já sabem, o que é esta obra, mas agora não vale a pena estar, são comentários ou questões disputadas, ou etc. Começaram as guerrinhas entre religiosos, ou seja, os mendicantes, e os seculares. Em 1259 faz várias regências, ou seja, rege várias cadeiras em Itália, de um sítio para o outro, para estabelecer aqueles tais estudos gerais de formação da ordem, isso foi-lhe confiado. Volta para Paris, okay? E ele foi mandado para Paris por causa das guerras entre os seculares e os regulares. Foi por causa disso que ele foi mandado para Paris, para ajudar a acalmar a situação. Aqui ele escreveu algumas das suas obras chamadas polémicas, porque entram nestas polémicas. Para vermos o nível, os frades atiravam fruta aos frades quando eles iam a passar, ok? Com um gesto de agressão. Quando São Tomás, aqui atrás, dizíamos que ele foi feito, como é que está o bacharelato? Aqui, regresso a Paris, ok? Estão a ver? Foi feito bacharel nas sentenças. A sua aula inaugural não se conseguia ouvir por causa dos gritos das pessoas, ok? Por causa precisamente das guerras com os frades. Pronto. Voltou a Paris, era onde estávamos. Voltou a Nápoles, em Itália, okay? Confiaram mais uma vez formar um novo estudo geral. E ele podia escolher onde é que queria, e queria fazer isso em Nápoles, onde tinha estudado no início da sua carreira. E morreu em Fossa Nova em 7 de março de 1274. 1274. Exatamente 3 anos depois, portanto 7 de março de 1277, foram condenadas algumas teses na Universidade de Paris. Não foram sequer condenadas teses na Faculdade de Teologia, onde São Tomás ensinou. Foram condenadas teses da Faculdade de Artes. Okay, 219 teses pelo Bispo de Paris. Mas algumas dessas teses, se nós olharmos para elas, São Tomás ensinou-as, ou defendeu-as pelo menos. Okay? E tendo sido isto no dia preciso, 3 anos depois de ele morrer, historicamente isto sempre foi lido como um ataque a São Tomás. O Bispo, como disse antes, alguns bispos gostavam dos mentirantes, outros não gostavam. Okay? Isto sempre foi visto como um ataque a São Tomás. Que nós vamos ver neste modo, quando falarmos do magistério, da autoridade do magistério, vamos ver os elogios não magisteriais, portanto não do magistério, não têm valor magisterial, mas os elogios que foram feitos a São Tomás pelos professores da Faculdade de Artes. Okay? São Tomás era tido como um santo e como o maior de todos os doutores ainda em vida. Okay? Portanto, quando se faz esta condenação, isto teve uma agressividade imensa. O Papa tinha pedido ao Dom Tempier, ao Bispo de Paris, para fazer uma investigação do que é que se passava na Faculdade de Artes,
porque havia de facto algumas heresias, o bispo fez, mas sem o Vaticano ter pedido, começou a condenar teses e o Vaticano mostrou que estava desagradado com isso e proibiu de continuar a fazer. Okay? Portanto, foi assim mais um ato de rebeldia do bispo, condenou algumas teses de São Tomás. A mais famosa, são várias, mas a mais famosa de todas é que cada anjo é a sua própria espécie, que é uma coisa que daqui a alguns módulos nós já vamos perceber o que é que quer dizer, mas foi uma tese que foi condenada e hoje em dia é completamente inócua. Em 1323 foi canonizado São Tomás, okay, pelo Papa João XXII. Estão a ver que o senhor vivia em Avignon. Portanto, para quem não esteja a ver em que altura da história da Igreja é que isto foi na altura em que a gente tinha mais do que um Papa, que é sempre bom. Quantos mais melhor. No rescaldo desta canonização, o então Bispo de Paris, Dom Borré, que é um ótimo nome também, revogou as condenações, okay, na medida em que diziam respeito a São Tomás de Aquino. Portanto, não é que ele disse estas teses, esta e esta estão boas, ele disse na medida em que isto tem alguma coisa a ver com São Tomás de Aquino, a condenação está revogada, o que São Tomás de Aquino ensinou está muito bem ensinado. Em 1567, São Tomás foi proclamado doutor da Igreja. Okay. Para nós isto já não quer dizer muita coisa, porque não faltam doutores da Igreja. Antes de São Tomás havia 8 doutores da Igreja, e isto era imutável. Havia 4 latinos e 4 gregos, 4 da Igreja Ocidental, 4 da Igreja Oriental, não se mexia. Okay. Mas eventualmente em 1567, como nós vamos ver quando vimos o magistério da Igreja acerca de São Tomás era a autoridade da Igreja e, portanto, o Papa achou ridículo e, portanto, decidiu canonizar São Tomás. Canonizar não, desculpa, proclamar o doutor da Igreja. Achou ridículo e ele era dominicano, portanto, também era da família. Pronto. Resumindo isto num quadro, ok? Lá está ele, na sua família, em Itália. Continua em Itália, mas foi oferecido aos 5 anos aos beneditinos. Entretanto, foi estudado para Nápoles, converteu-se, ou seja, entrou nos dominicanos. Okay, a família não gostou, prendeu. Ele continua nos dominicanos até ao fim da vida. Um tempo em Paris, um tempo na Alemanha, outro tempo em Paris, depois volta para a Itália, depois volta para Paris e morre na Itália. Okay. Tudo isto, exceto quando ele foi para Roma, para Paris a primeira vez, até ser preso pela família, exceto esse pedaço, e exceto, julgo eu, quando ele estava quase a morrer, tudo isto foi feito a pé. Okay? Fazia parte da regra dos dominicanos, por causa da pobreza, que eles não podiam andar a cavalo. E nós gostamos de levar São Tomás a sério, porque ele é um homem sério, e é verdade, mas eu brincava com isto. Okay? Na sua teologia aparece mais do que uma vez um exemplo. Será que uma coisa é necessária ou não é bem necessária? O que é que significa dizer que uma coisa é necessária? E ele dizia, há coisas que são mesmo necessárias. Okay? Portanto, para eu viver, para um triângulo ser um triângulo tem que ter 3 lados. Okay? Isto é uma necessidade formal, é absoluta. Não há exceção nenhuma. Depois, para eu viver, tenho de respirar. Ok? Também é necessário. E depois há um necessário que nós dizemos necessário, mas é útil, não é? Tipo, para viajar é preciso um cavalo, dizia ele, não é? A brincar com a regra dos dominicanos. Para viajar é preciso um cavalo. Não é que é preciso, é que dá um jeito. Pronto. Então, o próximo cronometrista é a senhora Raissa Maritain. Já apareceu o marido dela aqui da semana passada, que era um bom homem, muito simpático, Jacques Maritain. A Raissa Maritain era a esposa do Jacques Maritain. Okay? E porquê é que ela vai aparecer aqui? Porque agora nós vamos passar para a parte das anedotas, okay? Das histórias biográficas que nos ajudam a ver o coração de São Tomás.
E a Raíssa Maritain escreveu uma biografia espetacular. Okay? São Tomás para crianças. Quem é que é esta Raíssa Maritain? Nasceu em 1883, ela é russa, morreu em 1960 em Paris, converteu-se do ateísmo ao catolicismo, okay? E quando se converteram ao catolicismo, converteram-se ao tomismo, foi o catolicismo inteiro, estão a ver, não foi cá. Pronto, com o seu marido Jacques Maritain. Também estudou filosofia, foi aqui que ela conheceu o marido, mas é mais conhecida por ser poetisa, por ser contemplativa, por ter uma vida mística. Okay? Jacques Maritain atribuiu-lhe todo o sucesso do seu trabalho, okay? Quer porque ela revia as ideias que ele tinha escrito, okay? Quer porque ela contemplava, okay? Era a vida ativa e o outro era a vida contemplativa. E tem ali as obras principais delas, As Grandes Amizades, foi escrito por ela, é uma biografia, uma autobiografia. O Diário da Raíssa, em português, né? Foi editado já pelo marido depois dela morrer, era o seu diário espiritual, é o diário, enfim. E aqui vamos citar bastante a sua obra, O Anjo da Escola, O Anjo da École. Esta obra não está disponível em língua portuguesa, okay? O original é francês. Há uma tradução inglesa que se chama, se não me falha a memória, Tomás de Aquino para as crianças e para os que são como crianças. Eu traduzi esta obra para o português e há de ser lançada, segundo a última informação que me deram, em janeiro pela Paulus. Okay? Quando chegar à altura eu mando o link se alguém tiver interesse. É uma obra fenomenal. Eu já li algumas biografias de São Tomás e esta sem dúvida é que eu mais gostei. Então, há alguns relatos anedóticos, ok? Então estes slides vão ter muito texto, nós não vamos ler o texto, eu pus aqui este texto que são citações do livro, para depois, quando ficarem com os slides, poderem ler, não. Então, está aqui o menino São Tomás, que quando era bebê, queriam-lhe dar banho, ok? Isto acontecia na altura aos bebés, queriam-lhe dar banho, e ele agarrou uma folhinha de papel, tinha ali uma folhinha de papel, e ele agarrou, fechou a mão e não largava por nada. A ama tentou abrir a mão, não conseguiu. Quando a mãe forçou, o que é que dizia o papelinho? Ave Maria. E, portanto, este bebê é assim. Tem aqui, depois a história podem ver. Então, quando ele já estava a estudar com os beneditinos, o padre, né, ele ouvia na liturgia das horas: Deus vinde em nosso auxílio, Senhor socorrei-nos e salvai-nos, Deus isto, Deus aquilo, porque a providência de Deus, porque o amor de Deus, porque a justiça de Deus. E um certo dia levantou o bracinho, né, e disse: Mestre, tenho uma pergunta. O que é Deus? E, portanto, ele ouvia falar de Deus isto, Deus aquilo, mas ele queria ir direto ao essencial. O que é isso? Quem é Deus? Né? E passou a vida toda a tentar responder esta pergunta. Até que chegou ao dia em que Deus, e nós já vamos ver, vai ser uma das histórias que vamos ver mais à frente, Deus disse: já sabes quem é Deus, já sabes quem eu sou, tanto quanto se pode saber na Terra, tu já sabes. Então, lembram-se que eu disse que ele esteve preso na torre? O que é que aconteceu na torre? A mãe queria demovê-lo da vida de dominicano, então estou com conversinhas, mandou a irmã, uma das irmãs, que se chamava, um nome providencial, ela chamava-se Marota. E o que é que a Marota tentou fazer? Tentava convencer São Tomás a deixar os dominicanos. Eventualmente, São Tomás converteu a irmã e a irmã foi para o freira. Okay? Uma frase famosa de São Tomás é: ele lá perguntou-lhe: irmão, o que é preciso para ser santo? E São Tomás disse-lhe: basta crer, né? Porque se nós damos a nossa vontade, Deus faz o resto. Mas a grande história da torre não foi na casa da torre, em Sotelo dos jesuítas. A grande história da torre foi
A farinha mansa da irmã não resultou, então a mãe decidiu pôr uma prostituta na torre e fechou a porta, okay? Para tentar tirar a pureza a São Tomás. Mas São Tomás não hesitou nem sequer um instante, foi à lareira, com aquelas pinças da lareira, pegou numa brasa a arder, começou a correr atrás da prostituta com aquilo no ar, okay? E a coitada fugiu a pensar onde é que se tinha metido. Ela foi-se embora, ele fechou a porta, com a brasa fez o sinal da cruz, fez uma cruz na porta, e esvalou-se a rezar. E o que diz o biógrafo da canonização é que vieram imediatamente 2 anjos, cingiram-no com um cordel branco da pureza e ele nunca teve tentações contra a carne, okay? Contra a castidade. A expressão bullying é recente, mas as crianças fazerem bullying umas às outras não é recente. Então, quando São Tomás estava em Nápoles, e depois isto continuou para Paris, chamavam-lhe boi mudo. Okay? Boi, porque ele era grande, como se vê na imagem. Okay? E mudo porque ele não falava. Porquê é que ele não falava? Por humildade. Okay? Por humildade, ele não queria intervir nas aulas, não queria interromper as pessoas. Pronto. Dizem os biógrafos, nunca houve um aluno mais humilde do que São Tomás. Também nunca houve um mais inteligente, mas nunca houve um mais humilde. Pronto. E o São Alberto Magno apercebeu o que lhe chamavam e disse aos outros alunos, fez uma profecia, profetizou, disse-lhe, nós chamamos de boi mudo, mas há de chegar o dia em que o mugir dele vai chegar até aos confins da terra. Okay? E 50 anos depois, São Tomás foi canonizado, quando ele foi canonizado, esta profecia já estava cumprida. Okay? Já em todo o mundo cristão se ensinava São Tomás, a doutrina de São Tomás. Então São Tomás era muito, vamos dizer assim, abstraído, para não dizer distraído. Né? O Chesterton tem esta frase que quem é distraído quer dizer que é atraído por outra coisa qualquer. São Tomás era um bocado distraído. E certo dia estava na mesa do rei Luís, o rei São Luís, Luís IX, se não me engano, de França, e estava toda a gente a comer. São Tomás era tão distraído que tinha que ter sempre um frade ao lado dele, que era para ver se ele não metia o próprio garfo à boca ou se não pegava em alguma coisa que não era comestível e punha à boca. É este o nível. E estava na mesa do rei Luís de França e estava toda a gente a fazer conversa com o rei, não é? E a peça altura São Tomás bate com o punho na mesa e diz: agora vou derrotar a heresia dos maniqueus. Era nisso que ele estava a pensar à mesa do rei Dom Luís. Estão a ver? O superior religioso dele começou a puxar pela capa. Tu não sabes que estás à mesa do rei, o que é que estás para aí a fazer? Mas o rei, que era santo, ao contrário do prior, disse ao servo: vai buscar um pergaminho e uma pena antes que o Frei Tomás se esqueça do argumento. Um testemunho da sua humildade. São Tomás era um mestre conhecido em Paris, okay? E apareceu outro frade que estava ali, não era da terra, precisava de alguém para ajudar a carregar coisas e pediu ajuda ao primeiro frade que encontrou. O primeiro frade que encontrou foi São Tomás, não é? Que era um gênio e era grande, mas não é que tivesse muita destreza corporal. Então eles estavam a levar as coisas à cidade e lá ia São Tomás atrás a tentar como podia acompanhar-o da frente e ele sempre a reclamar com ele. Até que chegaram à cidade, não é? E toda a gente conhecia São Tomás, ficou: o que é que está a acontecer? E o outro frade acabou por pedir perdão e pedir a bênção. Começamos a chegar às histórias que são de facto impactantes. Okay, então São Tomás teve várias aparições místicas. Nossa Senhora, sim, mas São Pedro e São Paulo, que são um bocadinho menos batidos, também teve aparições de São Pedro e São Paulo. Ele estava com uma grande dúvida teológica, okay, e teve uma aparição de São Pedro e São Paulo.
O Frei Reginaldo, okay? Quem é o Frei Reginaldo? As histórias de São Francisco de Assis são mais conhecidas, não é? E em muitas histórias há o Frei Leão, não é? O Frei Leão é o amiguinho de São Francisco que acompanha para todo lado. Pronto, o Frei Reginaldo era o secretário de São Tomás, é o Frei Leão das histórias de São Tomás. O Frei Reginaldo passou pela porta do quarto de São Tomás e ouviu vozes à meia da noite. E achou aquilo estranho e ficou à porta até de manhã. Deixou de ouvir vozes. São Tomás abriu a porta e disse: meu filho, levanta-te e vai tomar um caderno e prepara-te para escrever. São Tomás ia ditar e ele ia escrever. O Frei Reginaldo obedeceu e São Tomás, diz a biografia, ditou durante 1 hora, ininterruptamente, como se estivesse a ler de um livro. Quando acabou, o Frei Reginaldo caiu aos seus pés a chorar e disse: não me levanto daqui enquanto não me disseres com quem é que falaste durante tanto tempo de noite. São Tomás disse: não te preocupes, tu não precisas de saber isso, não sejas curioso. Não, Frei Tomás, eu não saio daqui enquanto não me disseres. E passado algumas insistências, São Tomás respondeu: meu filho, Deus teve piedade de mim e da minha ignorância e enviou os seus bem-aventurados apóstolos, Pedro e Paulo, que me trouxeram plena luz. Uma outra vez, no convento em Nápoles agora, já não foi o Frei Reginaldo, foi o sacristão, abriu a capela, portanto, São Tomás celebrava 2 missas por dia, de manhã, presidia a uma e auxiliava o Frei Reginaldo na outra, e o sacristão passou e o que é que ele viu? Viu São Tomás elevado 1 metro acima do chão, a levitar. E estava virado para o crucifixo, como nós vemos nesta imagem, a chorar. E ouviu-se uma voz do crucifixo que disse: Tomás, tu escreveste bem de mim. Que recompensa desejas pelo teu trabalho? São Tomás deu uma resposta que é uma das suas frases mais conhecidas: Nil nisite, nada senão tu. A única recompensa que São Tomás pediu era o Senhor, o próprio Senhor. Nessa altura ele estava a escrever sobre a paixão e a ressurreição. E é nisto que Jesus lhe diz: escreveste bem de mim. Mas quer dizer, quem tem uma visão do Nosso Senhor também pode ter mais, não é? Então, em Paris, puseram-lhe uma questão muito difícil. Colocaram-lhe uma questão, isto acontecia, ele recebia cartas de princesas, de duques, de bispos, do Papa, a colocar questões teológicas. Recebeu uma muito difícil. Então, ele escreveu, tinha a escrever, pousou as folhas sobre o altar e disse: Senhor, está nas tuas mãos, se não está bem, manda estas folhas embora. Frei Reginaldo estava lá e alguns outros irmãos e viram, de repente, eles próprios também viram Cristo de pé em cima das folhas e ouviram estas palavras: Tomás, escreveste bem deste sacramento do meu corpo, resolveste bem e com verdade a questão que te colocaram, de acordo com o conhecimento que dele se pode ter na terra. E quando voltaram a olhar para São Tomás, ele estava completamente arrebatado, a levitar a meio metro de altura. Como o próprio São Tomás diria, quando fala do corpo ressuscitado, quando a alma está em contacto com Deus, o corpo segue a alma. E é por isso que alguns santos levitam. A sua alma está tão em comunhão com Deus e leva-se aos céus e o corpo vai atrás. E pronto. Não há 2 sem 3. Então São Tomás teve um evento que para ele foi o mais forte de todos, que nós não sabemos, aqui ninguém ouviu vozes nenhumas, ninguém ouviu nada, nós não sabemos o que é que aconteceu, mas sabemos que foi no dia 6 de dezembro de 1273. Ele morreu 3 meses depois, 7 de março. Ele teve uma longa êxtase, ficou extasiado em adoração. Até que o irmão
o Frei Reginaldo achou aquilo estranho, ok? Achou que já estava ali a tempo mais, até estava a ficar com medo que ele tivesse a morrer, ok? Então foi puxado pelo manto, pelas vestes. O Santo Tomás voltou a si, acordou, okay? E a partir desse dia deixou de escrever, deixou de editar. O Frei Reginaldo ficou completamente desolado. Como assim, não é? Tu és o maior mestre da Europa, como assim tu vais deixar de escrever? Diz o biógrafo: como podes abandonar uma obra assim tão grande, que haveis tomado para o louvor de Deus e a iluminação do mundo? E Santo Tomás respondeu: já não posso mais. Já não posso mais, Reginaldo. Foram-me reveladas tais coisas que tudo o que já vi parece palha. E tudo o que eu vi parece palha. Isto é uma frase conhecida também. Na Idade Média, no século XIII, a palha, para além de dar a comer aos burros, servia para limpar o rabo também. E, portanto, quando ele diz no trabalho parece palha, que isto na gíria diz outra coisa. E acontece, e a seguir diz ele, continua a dizer ao Frei Reginaldo: agora espero, tenho esperança, pela bondade do meu Deus, que o fim da minha vida siga depressa o fim do meu trabalho, ou seja, que morra depressa. E morreu passado 3 meses e 1 dia. Depois da sua morte, estavam reunidos os frades, e o Frei Reginaldo levantou-se para dar testemunho dele, e deu este testemunho, okay, acerca da confissão: encontro-me entre vós como testemunha, quer da vida pública deste doutor, quer da sua consciência. Ouvi frequentemente a sua confissão e recentemente a sua confissão geral, né? Esta tradição no fim da vida de confessar todos os pecados, mesmo os que já tinham sido confessados. Sempre o achei tão puro como uma criança de 5 anos, pois nunca conheceu a tentação da carne, nem consentiu com a mínima impureza. Depois destas palavras, Reginaldo pediu que se observasse algum tempo de silêncio, okay? E choraram. Há outro testemunho do Frei Reginaldo também. Eu acho que este é importante quem estuda, okay? Seja filosofia, seja outra coisa qualquer, ou quem ensina. É algo que é importante nós trazermos no coração, não é? E que é importante trazer no coração para este curso, e que tem a ver com aquilo que vimos do Papa Francisco na aula anterior. O Frei Reginaldo, no fundo, disse que a ciência e a sabedoria que Santo Tomás adquiriu pelo mérito da oração, okay? Não pelo estudo, mas pelo mérito da oração. E diz ele, o Frei Reginaldo: enquanto era vivo, o meu mestre pôde-me de revelar as coisas admiráveis das quais fui testemunho enquanto seu servo. Uma dessas coisas é que ele adquiriu a sua ciência pelo mérito da oração, porque cada vez que queria estudar, ensinar, escrever ou editar, ia logo rezar com abundantes lágrimas. E pelo mérito dessa oração, tendo ido rezar com dúvidas, voltava instruído. Ok? Isto é um grande testemunho do Frei Reginaldo. Nós sabemos a cabeça de São Tomás quando lemos as obras, maravilha. Tem-se conta que ele ditava para 4 secretários ao mesmo tempo. Ok? Portanto, ele ia ditar a um uma frase, depois ditava ao outro outra frase, depois ditava outra frase. Quando o primeiro acabou de escrever, ditava outra frase. Okay? E é por isso que ele era tão prolífico, eu não sei. Mas onde é que está a raiz disto? Estava na oração. Okay? Quem é que é o Guilherme de Tocco que aparece aqui? Guilherme de Tocco foi o primeiro biógrafo de São Tomás. Okay? Tal como o seu herói foi dominicano, era mais ou menos 20 anos mais novo que São Tomás, viveu ali 2 anos com ele, okay, em Nápoles, embora muito provavelmente não fosse oficialmente, formalmente aluno de São Tomás, isso é muito improvável, mas também não era incomum que fossem assistir às formações de outros frades mais velhos, apesar de não serem seus alunos, pelo que é provável que ele tenha assistido a algumas aulas. Okay? Para ter contactado nas refeições, na liturgia das horas, no tempo livre com São Tomás. Em 1288, o Frei Guilherme foi nomeado pregador geral dos dominicanos,
E, portanto, em 1316, o Papa João XXII, quando deu início ao processo de canonização, em 1317, o capítulo provincial de Sicília encarregou o Frei Guilherme de dirigir o processo, que levou a escrever a mais famosa biografia, porque é a primeira, Historia Sancti Tommaso Aquino, okay? A história de São Tomás de Aquino. Algumas destas citações que estão atrás é do Frei Guilherme. Esta aqui é do Guilherme de Tocco, estão a ver ali em cima, tem a fonte. Então, ele faz outra coisa, que é ler a história da salvação. Isto é a última coisa que vamos ver, as prefigurações de São Tomás de Aquino, segundo o Guilherme de Tocco. Peço desculpa aqui pela vibração do telemóvel. O que é que ele faz? Ele olha para as personagens do Antigo Testamento e chega a ver São Tomé do Novo Testamento, não sei se mais alguma, e vê nelas prefigurações de São Tomás. Okay? Era esta a conta, a boa estima que São Tomás era tido 50 anos depois da sua morte. Ao ponto de alguém dizer que Isaac no Antigo Testamento era uma prefiguração de São Tomás. Okay? Claro que nós vamos ver e vamos achar um bocadinho forçado. No fundo, ele está a tentar falar da vida de São Tomás. Isto faz parte da biografia, portanto é um capítulo em que ele fala disto, está a falar das qualidades de São Tomás e, seguindo o estilo geográfico, não é? Tenta encontrar estas atitudes de São Tomás a sua raiz nas Escrituras. Então, diz ele, tal como Isaac, não é? Isaac, filho de Abraão no Antigo Testamento, patriarca de Israel, saiu para os campos à procura de uma esposa, okay? Porque tinha que encontrar uma esposa dentro da sua família e portanto teve que voltar a Ur, que era a terra de Abraão, à procura. Diz Guilherme de Tocco que São Tomás também saiu para os campos, né, saiu de casa para estudar as Escrituras. O Isaac foi procurar uma esposa e mereceu pelo seu trabalho receber essa esposa. São Tomás foi estudar as Escrituras e mereceu receber a sabedoria de Deus como sua esposa. A Rebeca, que era a esposa de Isaac, quando Isaac a encontrou, estava sedento, tinha sede, e a Rebeca deu de beber a Jacob e aos seus camelos. E também a sabedoria de Deus, que tal como a Rebeca era a esposa de Jacob, a sabedoria de Deus era a esposa de São Tomás, deu de beber a São Tomás e a todos os fiéis através de São Tomás. Filho de Isaac é o Jacob. O Jacob chegou a um poço, deu de beber às ovelhas de Raquel, que veio a ser a sua esposa, uma das suas esposas. Então São Tomás, pela sabedoria das Escrituras, deu de beber a todo o rebanho de Cristo. O Jacob mereceu a Raquel por sua esposa. A história de amor do Jacob é muito bonita. Quer dizer, salvo seja, a história de amor com a Raquel. Que ele tinha várias esposas e aquilo até é um bocado macabro, não faz mal, mas a parte da Raquel, o Camões até escreveu um poema sobre isso, porque o Jacob trabalhou 7 anos para que o pai da Raquel lhe desse a Raquel como esposa, mas foi enganado e deu-lhe a outra irmã, a Lia, como esposa. Então ele trabalhou mais 7 anos para ter a Raquel por esposa. E, portanto ele trabalhou, né, e mereceu por trabalho árduo. E diz o Frei Guilherme que São Tomás também mereceu a sabedoria de Deus como esposa. Jacob lutou com Deus, lutou com o anjo e recebeu um nome novo, e São Tomás recebeu um caráter novo, uma impressão nova, radiante, né, depois de ter lutado com as Escrituras. Jacob deitou-se com a cabeça sobre uma pedra, enquanto dormia, e viu os anjos a descer, não é? A famosa escada de Jacob, que unia a terra ao céu, e ele viu os anjos, a graça de Deus, a subir e a descer. E São Tomás repousava a cabeça em Cristo, sobre o sacrário, e recebeu as revelações do alto, não é? Recebeu as revelações virando do alto, e ele subiu à contemplação do mistério da Trindade, do íntimo de Deus. José, não o pai de Jesus, o pai putativo de Jesus, José do Egito, Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve os 12 patriarcas, um dos quais era José, e que foi para o Egito, foi primeiro-ministro, digamos assim, no Egito.
Portanto, movido pelo espírito de sabedoria, pela providência de Deus, José foi parar o Egito e tomou conta dos campos férteis do faraó. Movido pelo espírito, São Tomás recolheu os frutos do Antigo e do Novo Testamento. José deu os primeiros frutos a comer aos seus irmãos e alimentou o Egito inteiro. São Tomás deu os frutos da sua contemplação a quem se dispôs a estudá-lo, aos seus discípulos, e através dos seus discípulos chegou à igreja inteira. Engraçado porque o Papa Pio XI vai dizer, tal como o faraó tinha dito a quem tem fome, ide a José, também eu vos digo a quem tem sede, quem fome da verdade, ide a Tomás. Okay? Portanto, o Papa Pio XI foi buscar esta metáfora. Moisés, Moisés, havia muito para comparar com Moisés. Moisés foi levado pelo rio, para longe da família. São Tomás também foi levado para longe da sua família, pelo rio que o tirou da vaidade do mundo. Moisés foi miraculosamente conduzido até às mãos da filha do faraó, que o alimentou, e São Tomás foi conduzido até ao seio da Santa Igreja, que o alimentou, diz o Frei Guilherme. Moisés ouviu a voz da sarça ardente e o Frei Guilherme estava convencido, São Tomás foi instruído como que pela própria boca de Deus. Moisés guiou o povo pelo deserto com o auxílio de uma coluna de uma nuvem de fogo que o guiava. São Tomás guiou a Igreja com o auxílio das ciências profanas e da lei de Deus. No Antigo Testamento havia a coluna de nuvem de fogo e outra coluna de fogo que guiava o povo, e aqui temos as ciências profanas, a filosofia e a teologia. Pela oração, o Moisés conseguiu que uma pedra deitasse água para os israelitas poderem beber, e pela oração, São Tomás conseguiu a sabedoria das Sagradas Escrituras. Mais Moisés subiu ao Monte Sinai, quando recebeu as tábuas da lei, que Deus escreveu com o dedo, dizem as Escrituras. Então, São Tomás subiu ao Monte da Contemplação, e aí, diz o Frei Guilherme, Deus escreveu com o dedo na sua alma. Moisés falou com Deus face a face e o seu rosto brilhava, dizem as Escrituras. Depois de Moisés falar com Deus, quando saía da conversa, o seu rosto brilhava, porque a glória de Deus tinha brilhado na sua face. E diz o Frei Guilherme que São Tomás brilhou muito mais intensamente do que todos os outros mestres da Igreja. Moisés encontrou Deus face a face e São Tomás teve revelações de coisas que excedem completamente o entendimento humano. O grande rei Salomão discorreu sobre a natureza das coisas, desde o cedro ao hisopo, e São Tomás discorreu sobre a natureza das coisas, desde a divindade de Cristo à sua humanidade. São Tomé, em latim, Tomás e Tomé é o mesmo nome, e em inglês também. E aqui é o toque, não é? O Frei Guilherme vai pegar no toque. São Tomé tocou nas feridas do ressuscitado, que é o conhecimento sensível, não é? Que é próximo, e portanto São Tomás também teve um conhecimento próximo e íntimo das verdades divinas. O nome Tomé em hebraico significa abismo, e São Tomás tem um gênio profundíssimo, um gênio abismal, que entra nos segredos da divindade. Parece que está a ver com os olhos e a tocar com as mãos. No final, diz o Frei Guilherme, não restava nada a Tomás, senão aquilo que excede o conhecimento humano. Contemplar, tanto quanto é possível, o homem, Cristo, na sua divindade, do qual tinha recebido um conhecimento místico para lá de qualquer outro homem. E portanto, isto só, lá está, foi como isto no início, isto tem aqueles exageros dos textos geográficos, mas ajuda-nos a ver a imagem em que era tido São Tomás, não é? Porque o Sr. Frei Guilherme escreveu isto e os outros gostaram, não é? E o Papa aprovou. Pronto, era a conta em que ele era tido. Chegamos ao fim. Okay. Que materiais é que temos aqui? Mais uma vez, primeira coluna, aprofundar ligeiramente. Coluna do meio foi usada na preparação desta aula.
com a mão direita para um aprofundamento maior, não necessariamente porque são coisas de um calibre muito maior, ok? Por exemplo, este livro do Chesterton é simples, okay? Portanto, qualquer pessoa o consegue ler, é um livro simples, mas é ler um livro inteiro, portanto é um aprofundamento maior. Estas fontes da vida de São Tomás de Aquino são a fonte, a primeira é esta, do Guilherme de Tocco, mas juntamente com ela as fontes são outras biografias, aqui diz 1912, porque isto é uma compilação de biografias, okay? que datam do tempo pouco depois desta, do Guilherme de Tocco, e que oferecem uma visão complementar, porque, por exemplo, do tempo em que São Tomás esteve com a sua família, o Guilherme soube através de uma prima, uma coisa assim, uma tia da mãe dele, e portanto na biografia que o Frei Guilherme escreve, a mãe de São Tomás é tida como uma santa, nas outras não é. Pronto, vemos essas questões. E aqui este texto é ótimo, mas é para quem já tem calibre filosófico. Tomás de Aquino, um perfil histórico-filosófico, o original é em italiano, okay? É uma tradução em inglês, também é uma tradução em português, e depois vão ter um link. Os links aqui são para comprar, e este link aqui, aceder ao excerto, é para ver que ele tem um excerto de 5 páginas que diz cronologia, podem ver, aprofundar um bocadinho mais em cada ano, o que é que São Tomás esteve a fazer, etc. Okay? Portanto, repetindo e concluindo, nós hoje vimos o contexto histórico relevante. Começamos pela a questão das ordens, do aparecimento das universidades, das ordens medicanas, da introdução de Aristóteles. Vimos a cronologia de São Tomás, foi mais ou menos breve. Vimos algumas histórias anedóticas, que é que nos ajudam a ver, e era o objetivo de hoje, o coração de São Tomás, e em particular dessas, pegamos aqui em algumas prefigurações que o Frei Guilherme nos deu. Recordo os links úteis que já tínhamos a vez passada, ok? Portanto, o podcast Paleotomista, é isso, podem encontrar conteúdos que são mais acessíveis sobre São Tomás. O grupo WhatsApp conseguiu publicitando estas coisas todas. Se alguém souber de iniciativas tomistas, seja em Portugal, seja no Brasil, pode mandar-me e eu partilho lá, ok? E caso alguns presentes ainda não tenham entrado, há um grupo WhatsApp que é mais fácil de receber as informações do curso, ok? Pronto, agora vou parar a gravação e temos um tempo para dúvidas como a última vez.